minha opinião, a reforma do Congresso sempre preocupa muito. Agora na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder. Dia 6 de setembro, segunda-feira, aqui com a cabeça voando por tudo quanto é lugar, pensando o que acontece amanhã aqui no Brasil. Não vai acontecer nada, na verdade, mas vai ser muito bom a quarta-feira para a gente falar, viu? Não aconteceu nada. É isso que eu quero que chegue. Bom, vocês estão ouvindo aqui o Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes de Campinas. E é isso, nosso principal assunto hoje será esse, indubitavelmente. Bom, Bastidores é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, produção e apresentação da Rose Guglielminetti, minha, Zezé de Lima, mesa de som Leandro Renato, central técnica Gil Kleber, tem o Gil Kleber e tem também o Lucas Pessoa. Bom, a gente está ao vivo também em bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas. Vocês podem nos ver no YouTube, /, Rádio Bandeirantes de Campinas, e no Facebook, facebook.com/, Rádio Bandeirantes CBS, ou facebook.com/, Band+. Para participar do programa conosco, é só mandar sua mensagem para o 19 97102-1493. 97102-1493. E vamos lá, Rosemaria, muito bom dia. Bom dia, Zezé, bom dia a todos. Vamos que vamos, né? Começar essa semana, tá todo mundo falando, né, das expectativas desse evento, dia 7, né, de amanhã. Esperando, que acha que vai ser grande em São Paulo. Agora, acabou de subir uma matéria dizendo que não vai, que o próprio governo está achando que vai ter menos pessoas do que previsto, mas eu não sei, Zezé, eu acho que só vamos saber mesmo amanhã. Acho que o governo está apostando tudo nesse protesto de amanhã. No final de semana, nós tivemos aquele evento de direita, não sei se você chegou a ver, que é aquele fórum de direita que reuniu algumas pessoas, pensadores da direita, né? E aí o Eduardo Bolsonaro foi um dos palestrantes e defendeu até a história de usar câmeras escondidas com jornalistas, que é algo que aconteceu nos Estados Unidos. E, bom, enfim, gente, é aquela história, né? Acho que o Brasil vive um momento dramático mesmo, Zezé. Eu me sinto, assim, extremamente indignada mesmo, com medo e a minha indignação, ela passa tanto pela direita quanto pela esquerda, e dessa intenção de apropriação do Estado, sabe, Zezé? De forma autoritária. Então, isso me deixa, assim, bem preocupada. Acho que essa questão dos bolsonaristas e de amanhã, o que eles têm defendido nas redes sociais realmente é uma tomada do Estado mesmo, um golpe mesmo. E de ontem para hoje, as redes sociais viram um aumento do número de inserções robóticas nas redes sociais, mais de 81 mil inserções. Então, assim, até amanhã, o número dos robôs trabalhando intensamente nas redes sociais vai ser imenso, né? Existe, né? Isso já vem de algum tempo, todo esse trabalho, né? E para dar um momentum para isso, o governo tentando aí juntar a gente, a esquerda tenta juntar também. Nós vimos aí 3 ou 4 movimentos fora Bolsonaro, capitaneados pela esquerda principalmente, embora tenha havido aí convites para que outras vertentes, né, também participassem, mas ficou restrito ao pessoal da esquerda
essas manifestações, foi uma bolha. A direita também tentou, e eu me sinto até meio mal aqui de falar que a direita tentou, porque, na verdade, não é a direita, né? Você não pode falar que bolsonaristas são direita, porque os bolsonaristas não representam a direita no país. Mas, então, os bolsonaristas também tentaram fazer o movimento, chamar gente, também tiveram um certo êxito, menor do que a esquerda, né? Porque os movimentos aconteceram em menos municípios, em menos lugares do país, mas de qualquer forma foi uma coisa que mostrou, ó, estamos vivos, muito bem vivos. E aí ficou-se a procurar um momento para que servisse assim de referência para essa grande demonstração, para essa grande manifestação, que inclui desejos aí nada democráticos, como tirar ministros e tudo mais, né? E o 7 de setembro, por óbvio, acabou escolhida como a data, a grande data da esquerda, da direita, dos bolsonaristas, isso há muito tempo. E eles estão tendo muito tempo para se articular, para escolher comandos palavras de comando, né? Eles estão tendo bastante tempo para criar motes, né? E para eleger inimigos também. Porque, na verdade, o que faz um movimento, o que engrossa um movimento, é quando você junta inimigos da sua causa, né? E você vai para a rua contra esses inimigos. Então, veio a história do voto impresso, veio a história do Alexandre de Moraes, que é contra a liberdade de expressão, e assim a coisa andou, e acho que eles têm agora, nesse momento, um pote de mágoas que provavelmente capitaneará esse movimento aí, que tem o ápice dele amanhã. Embora tenha gente dizendo que o presidente, o governo, acha que vai ser menos gente, eu vi outras pessoas achando que vai ter muita gente, sim. O que não significa que é o país inteiro, né? Porque esse é o ponto. Eu imagino assim. Movimentar 1 milhão é um movimento grande. Sim, eu acho assim, você tem aí os ruralistas, os apoiadores do Bolsonaro organizando os ônibus, as excursões, tanto para Brasília como para São Paulo. Aqui em Campinas mesmo, eu recebi muita gente organizando ônibus, né, para poder ir para São Paulo. Então, você tem o Bolsonaro aí com 20%, 22% de intenção de votos, Zezé. Se parte desse povo que vota nele for para Brasília ou for para São Paulo, vai ser um número grande de pessoas, né? Então, é um número grande. E você tem razão quando você diz, não significa que é o Brasil todo, porque não é. O Brasil é muito maior que isso, mas se você juntar ali 500 mil, 600 mil, 1 milhão de pessoas, é uma imagem importante para o bolsonarismo, né? E vai ser uma imagem que eles vão trabalhar dizendo, olha, o Brasil está conosco, o Brasil está nos apoiando, vai ter essa imagem, sim. Então, eu acho que vai dar muita gente, eu não acho que vai dar pouca gente, não. Tanto que eu vi essa matéria agora, e Zezé falando que o governo está achando que não vai dar tanta gente, eu falei, gente, eu acho que vai dar. De qualquer forma, o governo do estado, ele está fazendo uma grande estratégia de segurança, está sendo considerada a maior estratégia adotada pela Polícia Militar do governo do estado de São Paulo, para poder fazer essa segurança aqui em São Paulo, para poder tentar evitar problemas amanhã. Então, você tem as próprias polícias rodoviárias que estarão já trabalhando nas estradas, você vai ter aí os policiais revistando os caminhões, as mochilas das pessoas, para ver se não tem explosivos, esse tipo de coisa.
Mas há uma preocupação muito grande, porque você vai ter na Paulista o pessoal do Bolsonaro e no Vale do Anhangabaú o pessoal da esquerda. O governo do estado de São Paulo tentou evitar que o pessoal da esquerda pudesse se reunir amanhã também, mas a justiça permitiu, dizendo que é o direito, né, a expressão, a liberdade de expressão. Acho perigoso. A esquerda também está chamando, mas eu acho que a esquerda, eu não sei se a esquerda vai conseguir reunir tanta gente, Zezé, porque ela começou a se mobilizar depois. Os bolsonaristas começaram a se mobilizar bem antes. E aquela direita que não é da esquerda também não vai para a rua amanhã, porque ela está se preparando para ir para as ruas no dia 12 de setembro. É o povo do MBL, aquela direita mais moderada, vamos assim dizer, que não flerta com o autoritarismo, que não está flertando com o fechamento do Congresso. Então, realmente, aqui a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Em Campinas, por exemplo, você vai ter 2 pontos de encontro. Você vai ter o Largo do Rosário, que vão ficar os bolsonaristas, e no Largo do Pará, a oposição, a esquerda, né? Que, se você prestar atenção, Zezé, é próximo ali, né? Você tem poucos metros, uns 2 quilômetros, Zezé, de distância, seria isso? Eu não tenho muita ideia. Acho que até menos, né? 1,5 quilômetro. É pouco, gente. Se você pegar um sujeito, um grupo de pessoas mais exacerbado e descer ou subir, você vai ter um enfrentamento, você vai ter um confronto. E é isso que nós estamos preocupados. Mas assim, que vai ser um movimento grande, Zezé, eu tô achando que vai ser sim. E o Bolsonaro vai investir muito nisso. Tanto que está se dizendo assim, que ele vai poder ser, os auxiliares dele pediram para que ele fosse mais moderado no discurso em Brasília, e em São Paulo, aí sim ele poderia ser Bolsonaro. Só que ninguém sabe como ele vai se comportar. Eu acho que ele vai falar nos 2 eventos, tanto em Brasília quanto em São Paulo, eu acho que ele vai ser o Bolsonaro que ele é mesmo, entendeu? E vai para o enfrentamento. Oi. Ô Rose, aqui em Campinas, como é que está preparada a GM, a polícia, para esse ato amanhã? Então, a PM e a GM vão trabalhar em conjunto, elas vão pôr viaturas em pontos estratégicos, vão usar as câmeras que estão distribuídas ali pelo Largo do Rosário para poder monitorar tanto os participantes dos bolsonaristas quanto os da esquerda lá em cima, e vão colocar os PMs e AGMs aí esparramados pela Francisco Glicério para poder fazer esse monitoramento. Além disso, desde a última sexta-feira, tanto a GM quanto a PM estão monitorando as redes sociais dos 2 grupos para poder ver se consegue detectar aí alguma intenção de agressão, para levar bombas caseiras, esse tipo de coisa. Mas elas estarão trabalhando junto. No primeiro momento, na sexta-feira, Zezé, a INDEC disse que não iria fechar a Avenida Glicério, que eu achei esquisitíssimo não fechar, porque já você vai ter um evento desse tamanho, e você fala, meu Deus, né? Aí, depois, à tarde, no final da tarde, aí sim, a INDEC decidiu fechar a Francisco Glicério. Então, a Francisco Glicério vai estar fechada amanhã, né? No horário do protesto, que está marcado para começar às 9 da manhã. E os comerciantes ali do centro, eles podem ou não abrir o comércio, mas muitos estavam avaliando se eles deveriam abrir ou não, porque tem medo de ter um enfrentamento entre esses 2 grupos e ter um quebra-quebra e trazer prejuízos aos lojistas. Então, assim, o comércio vai poder ser aberto, ele é facultativo a abertura, mas os comerciantes ainda estavam avaliando se iriam abrir ou não, alguns deles com medo mesmo de ter um enfrentamento e ter problemas amanhã com esse grupo. É muito complicado, né, Zezé? A gente vive, assim, momentos de tensão no Brasil, sabe? De angústia mesmo, de que você tem aí esses 2 grupos, porque, assim, não é uma questão... você tem um medo instalado, né, aqui no Brasil. É bem complicado mesmo. Eu acho que tá todo mundo em suspenso, nunca vimos isso antes, né? Então, é um olhar nosso aí para o desconhecido. Eu nunca me imaginei, assim, tentando prever
ver uma coisa que iria acontecer, mas assim, no sentido, será que vai ter quebra-pau? Será que não vai ter quebra-pau? Será que vai ter agressão? Será que vai... Isso nunca passou pela minha vida. O máximo que eu sempre pensei foi, nossa, será que vai lotar a rua? Será que não vai lotar a rua? E quando tinha Breck Block e quando tinha Black Bloc, eu costumava pensar, nossa, vão conseguir segurar os Black Blocs, não vão conseguir segurar os Black Blocs, tem esquema, não tem esquema, né? Então era isso que a gente pensava e era assim que a gente ia, e no entanto agora, hoje a preocupação da gente, o que a gente tenta aqui prever é uma coisa muito diferente. Foi. Assim, na semana passada a gente recebeu o Luiz Felipe Dávila aqui, cientista político e social, e aí um dos ouvintes falou, escuta, vocês ficam falando do temor que vocês têm pelas agressões, né? Eu quero que vocês expliquem isso. Porque, na verdade, os movimentos de direita, eles nunca foram agressivos, nunca foram violentos. Sempre foram os movimentos mais tranquilos que tem. E aí não tem como a gente não concordar com isso, né? Porque, de fato, a gente nunca viu num movimento de rua de direita o pessoal se pegando, agredindo policial indo para frente, tudo mais. Mas isso foi anterior a um discurso que começou a incitar a violência. E quais são as pessoas que estão em risco numa manifestação dessa? Principalmente repórter, né? Existe um temor por parte da imprensa de fazer a cobertura. Ao mesmo tempo, a imprensa pode não ir? Não, ela não pode, ela não estaria fazendo o papel dela, né? Então, a imprensa é a categoria que vai estar bem exposta e, assim, dá medo, sabe? E isso é inédito para a gente? Não, não é. Nos protestos de 2013, por exemplo, a gente ia praticamente disfarçado para cobrir as coisas. A gente tinha que arranjar pontos para colocar os equipamentos, para filmar a manifestação, porque o Black Bloc vinha quebrando tudo, batendo nas pessoas. Então, porque para eles também a imprensa era golpista, a imprensa era mentirosa, então vamos para cima da imprensa. Então, eu acho que essa é uma categoria que está bastante tensa por ter de fazer esse trabalho. O outro medo que a gente tem é que as pessoas, né, essas pessoas bolsonaristas, elas são pessoas que foram estimuladas a se armar. Aquela história, um homem armado jamais será limitado, alguma coisa assim, né, que o Bolsonaro fala. Então, as pessoas vão armadas. E onde tem uma arma, ninguém tem ideia do que pode rolar, do que pode acontecer, né? Eles vão se provocar, vai ter gente provocando, um provocando o outro. A gente está dizendo ali, ó, Largo do Rosário, Largo do Pará, super perto. Vai ter provocação? Em havendo provocação, o que vai acontecer? E a história, né, do próprio Dória, quando ele pediu para que fosse em São Paulo um protesto só por vez, foi no sentido de tentar evitar isso daí, evitar que dois grupos rivais, em algum momento, pudessem se encontrar. Isso não foi aceito pela justiça, por causa do poder de se manifestar. Tem razão, todos têm o poder de se manifestar livremente. Mas, assim, cara, eu acho que quem não é bobo, não vai, sabe, Rose? Fica em casa, não é amanhã. O que eu fico pensando, Zezé, na justiça, quando eu acho que o direito de se manifestar livremente todo mundo tem. Mas eu acho que em situações como essa, será que não é o caso da própria justiça avaliar o momento em que esse pedido está sendo feito e levar em considerações outras nuances e outros riscos que você poderia estar permitindo
ao autorizar que 2 protestos de ideologias diferentes acontecessem próximos um do outro? Eu acho que você, a lei ela é pura, mas eu acho que o juiz ele precisa levar em consideração algumas questões como essa, sabe? Às vezes ele leva, às vezes ele não leva, até entendo. E aí, sabe que você, enquanto você estava falando disso, da questão de armado, sabe o que me veio à minha memória? A história do irmão do Ciro Gomes, do Cid Gomes. Lembra quando ele jogou um trator em cima dos manifestantes e aí uma pessoa atirou contra ele? Zezé, são essas coisas que você pode acontecer. Foi a PM, né? Do Ceará. Do Ceará. E aí, são essas coisas que você pode ter. Mas foi um protesto, mas foi a PM que estava fazendo a segurança ou foi a PM que estava fazendo uma manifestação? Estava em greve. Isso, era um manifestante, então. Né? Ela estava em greve, então foi um manifestante. Então, assim, você tem essa questão toda do risco de você ter uma reação quando você tem uma provocação. A pessoa não pensa, a pessoa perde a cabeça. Zezé, olha, tem uma participante aqui, Zezé Movente Nós, a Sandra, ela disse assim, olha, bom dia, meninas, vocês estão preocupadas com os bolsonaristas? A esquerda vai estar sim, e muitas mulheres denegrindo a imagem das mulheres, defecando na rua, nuas, quebrando imagens sacras, com gestos obscenos, mostrando a marca registrada da esquerda. Aguardo. Eu não acho que a esquerda é tudo isso, sabe, Zezé? Eu acho que você tem gente que faz isso. Ela está falando de um caso específico que ficou muito. É um caso, não é todo mundo da esquerda que faz isso, sabe? Há uma preocupação da esquerda também, desses que estão indo para a rua, de você não ter essa coisa da ditadura de volta, tem tudo isso. Então, assim, Sandra, eu acho que quando a gente usa um caso, você tem, mas vamos esperar amanhã para ver como vai ser, né, Zezé? Você tem uma pessoa fazendo isso, mas eu não acho que a esquerda toda vai ficar nua, a esquerda toda vai defecar na rua. A esquerda, não dá para a gente poder jogar o debate, né? Não é representativo, não é. Exatamente, não dá para você jogar todo o debate dessa história toda, dessa disputa, pegando um exemplo e falando, não, todo mundo vai fazer isso, entendeu? E eu acho, Zezé, que a discussão no Brasil, eu acho assim, gente, nós precisamos pensar exatamente que democracia que nós queremos, Sandra. E quando você pensa em fechar o Congresso, quando você pensa em fechar o STF, isso dá medo, entendeu? Então, Esse, para mim, é o outro ponto que a gente tem de analisar, porque eu falava aqui de Campinas, né? Falava de São Paulo. Agora, em Brasília, aí é um outro momento. Porque em Brasília é a sede das nossas instituições. Então, já houve muita ameaça dos manifestantes que vão a Brasília de invadirem o Supremo Tribunal Federal, de invadirem o Congresso Nacional. E é nesse momento, inclusive, né, acerca desse momento, inclusive, que os conselheiros do presidente falaram, como você disse, para baixar o tom em Brasília. E em Brasília não se pode ver prédios sendo invadidos, prédios do Supremo, prédios do Congresso, sabe? E hoje existe uma disposição por parte de alguns de fazer isso. E aí nós veremos as nossas forças de segurança reagindo a isso. Eu espero. Se isso acontecer, as nossas forças de segurança têm de reagir. Então, tem que prender, né, Zezé? Tem que prender, porque senão nós vamos ver o que a gente viu. Que o presidente baixar o tom, que está sendo pedido para ele baixar o tom em Brasília, é justamente para evitar que o discurso dele, seja lá qual for, estimule as pessoas a fazerem uma besteira dessa. E isso não pode ser mais besta, nada mais idiota do que isso, né? Mas você teve na principal nação, né, democrática
do mundo a invasão do Capitólio, né? E essa imagem da invasão do Capitólio logo após, durante lá nos Estados Unidos, logo após a eleição do Biden, quando estava aquela coisa toda, essa imagem, ela fala muito com os bolsonaristas aqui no Brasil. Então você vai ter gente, Zezé, muito provavelmente querendo fazer a mesma coisa. Mas eu acho que, como você colocou, se houver isso, tem que ter uma ação das forças de segurança, tirando essas pessoas lá de dentro, prendendo, né? Então, agora, que é uma tática, Zezé, de toda vez que você tem greve, você tem ocupação de algum lugar, né? Você sempre tem, é uma estratégia dos movimentos mesmo que estão em protesto. Mas é muito grave isso, porque a imagem que eles vão estar mandando e o recado que eles estão passando é o seguinte: não precisamos desse poder. Porque é isso que vai estar colocado. O único poder que nós queremos é o poder do presidente da República, e só ele daria conta de administrar todo um país. Nós não precisamos do Congresso e não precisamos do STF. E toda democracia, ela precisa ter várias forças que vão trazer o equilíbrio para que ninguém vire um Deus, né, Zezé? Um mito, vamos assim dizer. E achar que só ele pode administrar um país. Então, uma democracia, ela precisa ter uma Suprema Corte, ela precisa ter a Justiça, ela precisa ter um Congresso, e ela precisa ter o Executivo, e precisa ter uma imprensa livre. Porque é isso que vai balizar esse equilíbrio para que não haja excessos nem de um lado nem de outro. Então, quando você tem só uma... E aí ontem, né, o Eduardo Bolsonaro, ele deu uma palestra sobre o risco do comunismo e o risco do Brasil se tornar uma Cuba, né? Zezé, para mim, eu acho que é todo mundo doido, sabia? Porque ou eles não entendem o que é uma ditadura, sendo ela de direita ou de esquerda. Eu não sei o que eles imaginam, sabe? O que eles acham? Que se você tiver uma ditadura de direita, ela não é uma ditadura? Ou se você tiver uma ditadura de esquerda, não é uma ditadura? O que nós temos medo, gente, é de ditadura. O que nós queremos é democracia. É o direito de você se expressar, é o direito de você votar, é o direito de você escolher seus governantes, é o direito que você tem de eleger alguém, e se esse sujeito não for bom, de você ter o poder do voto, ir lá e tirar o sujeito. Agora só falta a gente não poder mais ter esse direito, de ter um legislativo forte, de ter um Congresso forte, de ter um judiciário. Obviamente que nós sabemos que dentro do Congresso, que dentro do judiciário você tem as figuras que nós gostaríamos que estivesse bem longe de lá, mas bem longe mesmo, não é verdade? E a gente está tendo o exemplo do Centrão hoje. Hoje eu li que o Centrão só vai desembarcar do Bolsonaro se tiver um cadáver. E o Centrão faz isso com todo tipo de governo, seja ele de esquerda, de direita, de centro, porque ele sempre vai, ele é um parasita, ele sempre vai colar em quem está no poder. E ele vai tentar tirar todas as benesses que isso pode oferecer para ele, né? Então, é bem complicado. Zezé, vamos para o intervalo, né? Sim, vamos lá, Rose. Bom, vamos para o intervalo. Lucas, a gente volta daqui a pouco, tá, pessoal? Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Derby Campineiro 201 no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani. Dia 17 de setembro às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49. Só vende barato quem fabrica.
Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Açúcar União refinado 1 kg, 3,79. Cereal matinal sucrilhos Kellogg's, 150 gramas, 4,89. Papel higiênico fofinho 8 rolos, 4,79. Ofertas válidas até nesta segunda-feira, 6 de setembro. Confira muito mais. Lojas abertas até às 22 horas. Pague com cartões alimentação. Acesse iga.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook. @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Trânsito. Tem boas condições pela Campinas Montemor. Motorista não perde tempo na chegada ao Trevo da Bosch. Também faz um bom caminho pela Lix da Cunha nos dois sentidos. Aproveite as ofertas da Semana Brasil na Fast Shop. Os melhores produtos com até 40% de desconto e frete grátis. Corra, baixe o app e receba em casa em até 2 horas. Só na Fast Shop. Agora, notícias da hora com Juliana Caetano. Com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena sorteado no sábado e o prêmio para o próximo concurso pode chegar a R$40 milhões. Os números sorteados foram 08, 12, 29, 43, 54 e 60. O próximo sorteio da Mega Sena está marcado para quarta-feira às 8 da noite. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do Brasil até às 7 da noite do dia do sorteio. Já o sorteio da Loto Fácil da Independência será realizado no dia 11 de setembro e vai pagar o maior prêmio da história da modalidade, estimado em R$150 milhões. Para apostar na Loto Fácil, basta marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis. Ganham prêmios os apostadores que acertarem a partir de 11 dezenas. O preço de uma aposta simples com 15 números é de R$2,50. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com Bastidores do Poder e agora a gente recebe a nossa vereadora, a Paola Miguel. Paola, muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Rose, bom dia Zezé. É um grande prazer estar aqui com vocês, vendo vocês virtualmente, né? Mas um pouquinho mais próximo agora. A nossa vida tem sido isso, né, Paola? Virtual. Aliás, você só agora viu, né? Viu uma vez antes, mas agora é que é numa base regular de ver seus colegas lá da Câmara de Campinas. Como é que foi essa experiência do primeiro mandato remoto? O que foi isso para você? Eu confesso que todo mundo que me pergunta, eu falo que eu não tenho uma experiência enquanto vereadora, né? Porque a gente teve, até o recesso começar, era tudo virtual, comissão, sessão, a reunião de comissão, a gente até ia para o plenário, eu ia para presidir a Comissão de Direitos Humanos, mas não tinha mais ninguém, assim, né? Era só os funcionários da Câmara para que funcionasse ali a transmissão e tudo mais. Então, ter essa experiência virtual é muito diferente do presencial. Agora, no presencial, com 2 sessões semanalmente, no período noturno, assim, mudou bastante coisa. Mudou a relação com os vereadores, com as vereadoras, mudou a relação com a própria pauta, né? A maneira que a gente debatia a pauta antes era de uma maneira
e agora a gente discute de outra maneira. Então, eu confesso que eu estou aprendendo ali ainda a lidar com esse modo presencial, né, que a gente acabou de voltar, mas tem sido uma experiência bem legal, no sentido de entender como que funciona mesmo, de fato, como que são construídas as pautas, como que o debate se forma, né, para a gente chegar nas votações. Então, tem sido uma experiência muito diferente do que eu imaginei, mas muito gostosa também, um grande aprendizado. Agora, a gente tem a impressão, Paola, aqui, enquanto eleitor, enquanto pessoas que cobrem aí a Câmara, né, já há um certo tempo, que os projetos vêm, porque eu vejo alguns projetos saindo do Legislativo, mas basicamente vêm do Executivo. E se o Executivo tem lá a sua grande base, né, uma base sólida, as discussões elas não se dão muito, ao ponto assim de várias coisas terem passado aqui e ficado aqui na nossa garganta. Uma delas, a questão aí quando teve o aumento de IPTU e tudo mais. Você, como uma pessoa que estava fora e agora como está dentro, você acha que isso que eu estou dizendo é uma coisa muito diferente do que realmente acontece? Não é muito diferente do que realmente acontece, né? A base do governo, ela é bem grande, né? São basicamente 29, 27, né? Tem alguns que ficam flutuando entre as causas próprias e o governo. Então, com 27 vereadores que simplesmente concordam com o projeto que é recebido, né? Quando a gente fala do executivo, essas discussões, muitas vezes, elas acabam sendo prejudicadas. A gente teve uma discussão recentemente, que foi sobre a questão do refis, que toda a base do governo se inscreveu para falar e não deixou que a oposição falasse no tempo de discussão de projeto, né? Só no encaminhamento de votação, que são 3 minutos. Então, isso que você sente, né, de que faltam algumas coisas, em alguns momentos falta falar soltar aquele grito que fica preso na garganta, né, com essa representação da população, é verdade. A gente ainda tem uma cidade que nós somos apenas 6 vereadores que estamos na oposição, né, então muitas das causas, das temáticas, dos projetos, dos debates que a gente quer fazer, que a gente tem interesse em fazer, o governo tem interesse em fazer. Então esses 27 vereadores ficam ali contra 6 que estão para debater a cidade de uma outra maneira, de uma outra ótica. Então, isso que você percebeu e que muitas vezes a gente imagina, não, vai ser muito diferente quando eu estiver lá, é muito difícil a gente conseguir que as nossas pautas entrem em debate, que as pautas sejam votadas, justamente porque nós não somos da base, né? Nós somos uma oposição ao governo, então isso dificulta bastante esse diálogo, muitas vezes as discussões, trava um pouco. Mas a gente tem tentado, e o importante para a gente, Zezé, para a gente conseguir mudar isso, é ter mais vereadores de oposição, porque aí a gente consegue pautar e debater de uma outra maneira. E isso ajuda bastante, mas a sensação que você tem é real. Vereadora, ai, eu engasguei bem na hora que eu fui perguntar, desculpa. Bom, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação ao direito de usar a tribuna, eu fiquei numa dúvida de regimental mesmo. A oposição, acho que ela tem direito de se inscrever, não tem, nesse tempo de discussão do projeto? Ou não? Sim, porque eu acho que é garantido para a oposição. Eu acho que é garantido esse direito dela de se inscrever. Mas depois a senhora pode ver isso para mim. Vou chamar você de você. Porque eu fiquei em dúvida, porque senão você não garante o direito das minorias se manifestarem na tribuna. Porque senão aí a base ia pegar o tempo todo e ia tirar o direito à voz de vocês. Mas em relação a essa questão da tua representatividade, eu fiquei pensando, enquanto você falava, né, de que hoje nós vivemos um desencanto com a política muito grande por parte da população. E semana passada eu recebi uma pesquisa que eu fiquei assim, bem impressionada. Em Limeira, 70% da população de Limeira nunca foi a uma sessão da Câmara. E eu fiquei imaginando que isso acaba se refletindo em outras cidades também, que a presença da população
na Câmara, ela é quase que nula. Então, para você... E eu lembro, Paola, a gente tinha um tempo que a oposição, de fato, levava muita gente para a Câmara para poder fazer os movimentos sociais. Eu lembro da Assembleia do Povo, eu lembro de eventos em que a oposição, ela realmente, quando ela convocava, ela conseguia trazer esse pessoal para a Câmara e para poder fazer a defesa de alguns partidos. E que nos últimos anos, esse papel da oposição, eu estou falando de partidos de esquerda mesmo, diminuiu muito em convencer a população que vale a pena lutar por determinado projeto. Onde você acha que houve um erro e como restabelecer essa conexão com a população? Porque hoje eu vejo mais assim, você tem uma discussão no Brasil, ou você é de direita, você é de esquerda, e você não é mais nada, né? E você não consegue trazer a população para eventos e projetos que sejam de fato importantes para a cidade. Onde se perdeu essa conexão e como restabelecer? Eu acho que de uns anos para cá a política vem sendo muito criminalizada, né? A gente tem visto isso com o aumento de brancos e nulos, né, nas últimas eleições. A gente tem visto que cada vez mais os brancos e nulos têm ganhado as eleições, né? Não são os eleitos. Isso em Campinas acontece também. Então essa falta de credibilidade, né, que a política está tendo, né? Política é tudo igual, aquela máxima de que tudo farinha do mesmo saco, né? Acho que isso vai fazendo com que a população vai desacreditando muitas vezes na política e cada vez menos em ocupar esses espaços como a Câmara, como a Alesp, como essas tribunas que a gente pode ir para assistir. Então, quem fazia muito esse papel, né, além dos vereadores, os parlamentares, eram os sindicatos, os movimentos sociais, que faziam que a gente consegue ter essa interlocução, né? Quando aparece um projeto, por exemplo, sobre a questão LGBT na Câmara, a gente consulta os movimentos sociais. E os movimentos sociais vêm justamente para fortalecer e ajudar a convencer os outros vereadores, que é uma das dificuldades que a gente tem hoje, né? Com 35%, né, de ocupação na Câmara, como que a gente pode garantir, inclusive, que a gente tenha essa representatividade da sociedade, né? 35% do plenário é um número muito pequeno. Uhum. Então, eu acho que ao longo dos anos, né, foi isso que veio acontecendo. A política vem sendo criminalizada, a gente cada vez mais está nacionalizando a política, então a gente discute muito mais a causa nacional, o que está acontecendo, o Bolsonaro. A própria tribuna da Câmara, eu tenho ouvido as sessões e as questões nacionais, elas têm assumido um papel mais importante do que as próprias questões locais, né? Exatamente. Então, se a pauta nacional é que importa, e se as pessoas não acreditam mais na política, por que eu vou assistir uma sessão da Câmara? Né? Por que eu vou até a Câmara para poder assistir isso? Então, eu acho que é uma série de coisas, uma série de fatores que vem acontecendo ao longo dos anos, que vem fazendo com que as pessoas cada vez menos venham se interessando pela política local, né? Pela política municipal, pela política de bairro. E acho também que mudou bastante o perfil dos eleitores também, né? Antes a gente tinha uma eleição que era muito concentrada em bairros, a gente tendo ainda parlamentares que são assim, mas a gente espalhou mais, agora a gente faz por pautas, né? A pauta das mulheres, a pauta da juventude, a pauta da população LGBT. Então essa concentração que a gente conseguia fazer antes, né? Muitas vezes organizar um bairro, organizar algumas coisas também se perdeu, mas ela está sendo reinventada de outras maneiras. Era isso que eu queria te perguntar, porque eu vejo que nas eleições agora, nas últimas eleições, a gente tem na oposição alguns setores eleitos. Por exemplo, eu acho que você tem a questão do gênero de cor, mulher, cor, né? Você tem, por exemplo, o Gustavo Peta, que é mais a juventude, que ainda tem esse rastro da juventude, o Cecílio, que é mais bairro, aí eu acho que o Cecílio tem muita a questão da saúde, a Guida de servidores públicos, então você tem ali as suas bases eleitorais. Como que é ser vereadora em Campinas, sendo negra e mulher? É difícil? Você acha que você foi eleita por representar essas classes? Qual que é a tua voz e como que vai ser o teu mandato? Em que você vai focar, né? Olha, não é simples, né? Ser vereadora, as pessoas olham para mim, a primeira coisa que elas falam assim, mas você é muito jovem, então... E foi inclusive que eu falei, mas quando eu, né, fora aqui, eu falei, nossa, você é jovem, mas para mim é um frescor, viu? Eu acho que tem que cada vez mais jovens
estarem na política, e eu acho que isso é muito positivo, né? Uhum. Mas muitas vezes as pessoas não me reconhecem, assim, você vai fazer uma diligência, né, e aí você chega lá, você entra enquanto vereadora, e aí as pessoas ficam com aquele olhar desconfiado, mas será que é mesmo? Será que vai dar certo? Eu fui candidata em 2018, né, então isso ajudou bastante a conhecer as pessoas, né, e ouvir. Acho que o grande lance é ouvir as pessoas. Eu sempre estou muito aberta a ouvir, a entender, a debater. A gente tem um trabalho mais aprofundado com relação a gênero, né? A gente quer dar muita continuidade no trabalho que o Carlão começou, o ex-vereador, com relação a combate ao racismo e intolerância religiosa dentro da Câmara também, por isso que eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos. Mas a gente quer ampliar o debate quando a gente fala da população LGBTQIA+, quando a gente fala da juventude, também de uma juventude periférica, quando a gente fala de alguns debates, quando a gente fala da pauta econômica também, localizado na periferia, né? Mas como que a periferia vai ficar com isso? Então, é um pouco isso, assim, o debate, esse recorte, né, de gênero, de raça, de orientação sexual, dentro de um contexto periférico, né? Porque a gente entende também que a região central da cidade, toda vez que a gente tem um serviço... Opa. Eu acho que caiu. Tá? Caiu, Zezé. Ai, que pena. Bom, vamos ver se ela retorna, vamos dar um tempinho, porque de repente foi só 1 minuto de internet ruim, mas dentro do que ela falou, já vou até debatendo aqui com você, enquanto a gente aguarda a Paola de novo, para continuar a nossa entrevista. Assim, uma das questões que eu acho hoje, e eu não vejo isso com bons olhos, esse corte, são as representações todas recortadas. Eu acho muita força, sabe? Muita força. Eu estava aqui pensando, a Paola voltou. Paola, tá? Deixa eu só... Liga o microfone. Peraí, Rose. Liga o microfone. Aí, joia. Olha, deixa eu só... vereadora, a senhora estava certa. Para poder falar naqueles primeiros momentos, primeira hora da sessão, é por ordem de inscrição e não por partido. Então, vocês precisam mudar esse regimento, então, hein? Porque senão... Então, quem chegar primeiro leva. Então, por exemplo, se a base chegar e se inscrever, vocês perdem o direito mesmo de falar. Mas a senhora pode continuar na sua fala em relação a essa questão da representatividade, né? E de como que é ser mulher negra. Eu queria até aproveitar que assim, essa primeira parte, Paola, para falar, porque eu tenho a impressão de que quando você recorta muito o que você vai representar, eu acho que isso enfraquece, entendeu? Eu acho que falta pegar, eu tenho sentido isso cada vez mais com vereadores, né, que não tem uma visão global dessa cidade, o que é. E uma das coisas, assim, que quando falo em periferia, uma das coisas que vem à minha cabeça foi um momento que a gente viveu aí, há alguns anos atrás, talvez no início da gestão Jonas, mais ou menos por aí, é quando se procurava uma solução para a questão dos bailes funk nas ruas, que incomodava barbaramente o pessoal mais velho que morava, e aí foi um debate, aí colocou-se a guarda, aí prende, aí aprende, aí, né, e deu-se essa solução, que melhorou um pouco, volta de vez em quando, mas, quer dizer, essa para mim é uma questão que envolve negro, branco, principalmente o pessoal da periferia, né? E que ela é muito maior e que seria uma coisa que caberia para uma Câmara Municipal discutir, que estaria discutindo um monte de coisa. Quem deu a solução para isso? Na verdade, era uma questão que os bairros tinham que se juntar para arrumar, foi a prefeitura. Então, é uma coisa de cima para baixo. Então, eu sinto isso, assim, uma coisa
ruim. Eu não sei como é que você vê isso daí, mas eu senti, por exemplo, a falta desses vereadores todos buscando solução. Não, isso acontece, mas quando a gente faz essa divisão, não é para excluir ninguém. Essa é a primeira coisa que a gente precisa frisar. Sempre que eu estou, enquanto presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, eu digo isso: direitos humanos é para todas, todos e todos, assim, não é sobre isso. A gente tem que entender que existe uma parte da população que ela é mais afetada, que ela é mais vulnerável, que os serviços têm mais dificuldade de chegar até eles. Então, e aí a gente tem esse contexto periférico, né? Os trabalhadores da periferia, quando a gente fala de uma cidade como Campinas, uma das dificuldades é o transporte, né? E se a gente não vai conseguir melhorar o transporte para essas regiões, a gente consegue melhorar o transporte para a cidade inteira. Também tem esse ponto. Sobre os bailes funks, né? Eu acho que existem muitas coisas, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que debater é que não existe cultura, né? Por que existe o fluxo, o pancadão? Porque não existe outra forma de acesso à cultura nessas regiões. Então, a alternativa criada é justamente esses bailes funks, que acabam atrapalhando a população, acabam atrapalhando muitas vezes a passagem da população, com relação a ruídos. Mas a gente tem que lembrar que em outras regiões onde isso acontece, nas regiões mais abastadas, né, e quando não é o funk que está acontecendo, é o sertanejo, no mesmo volume, as pessoas não se incomodam tanto com isso. Então eu concordo que a gente precisa dar uma solução onde os bairros precisam se unificar, né? Porque que a gente não tem uma unificação, por exemplo, dos bairros do Ouro Verde, e aí tem alguma construção de alguma casa de cultura, onde eles possam, né, ter esse divertimento, esse lazer, que não seja na rua. Mas isso também não acontece, né? Se a gente depender do poder público para isso não acontece. O que acontece é a repressão, justamente com a lei do pancadão. Então, eu acho que a gente precisa fazer o recorte não para excluir as pessoas, mas para entender que existe uma população que é mais afetada pela falta de serviços, pela falta de serviços públicos, de políticas públicas. Eu acho que é exatamente isso. E que há uma necessidade, e quem começa, por exemplo, apesar do Cambuí ter... O povo vive no Ministério Público, entendeu? Ali não é tudo em paz, não, de ter aquele tanto de carro, de ter... O povo reclama. Teve até a discussão do horário de bares, do funcionamento dos bares. O Jonas chegou a enviar um projeto de lei para a Câmara para poder fechar com os bares mais cedo ou mudar a acústica, mas aí não prosperou. Está uma discussão imensa, porque realmente é um problemão, né? Mas porque eu acho que é isso, você entende? É você pegar questões de cada lugar e que envolve, sabe, branco, preto, azul, amarelo, índio, sabe? Mas tratar as questões também como as questões do local e ajudar na solução dessas coisas. Porque, obviamente, o que uma pessoa quer num pancadão é diversão. Então, não tem outro lugar. Bom, como que a gente vai resolver isso? Aí o que se espera, ninguém sugere, ninguém ajuda, aí vai lá o poder público e vem com uma coisa de cima para baixo. Isso eu acho extremamente agressivo. Mas eu sinto que não há um envolvimento, entendeu? Mas eu concordo com a análise. Eu sinto também que não há um envolvimento, principalmente de resolver quando a gente fala de novo da periferia. Porque quando a gente fala do Cambuí, tiveram todas essas medidas sendo pensadas, né? A gente melhorar a acústica, tá no debate com o Ministério Público, mas o que não acontece lá, o que acontece na periferia, é justamente a repressão, muitas vezes, da guarda policial, da guarda, né, a guarda municipal. Então, além da repressão de polícia militar e vários outros atores, assim, essa é a diferença de tratamento, né? Quando você está no Cambuí, apesar de ter toda essa discussão com o Ministério Público, todo esse debate, essa criação de projetos para a gente melhorar a acústica, a repressão que as pessoas que lá frequentam é completamente menor. Diferente da repressão.
Eu acho que os vereadores deveriam ajudar nesse sentido e formar movimento. Para não criminalizar, né? Porque você já... Para resolver, sabe? Não é possível que essa coisa não que seja insolúvel, não é, né? Agora, mas assim, convocar todo mundo. Vereadora, já que a gente está discutindo nessa questão da periferia e como que o olhar é diferente, você já chega criminalizando, você já olha para o garoto da periferia como bandido, né? Enquanto que em outros bairros você não olha. A Covid, ela intensificou ainda mais a pobreza, ela trouxe o desemprego. Como que é esse jovem da periferia hoje? Ele está tendo emprego, ele não está? Como que vocês estão olhando? Quais são o que a prefeitura, o que os vereadores estão fazendo para pedir aí um apoio para a prefeitura? É possível construir juntos, não é? Porque, para mim, a impressão que eu tenho é que ele está, assim, passando por muitas dificuldades, né? Não, sem dúvida, Rose. O que a gente tem hoje, o cenário que a gente tem hoje, né? Antes a gente falava muito do primeiro emprego, a gente falava muito da manutenção, né, do acesso à universidade. Hoje a gente está falando da evasão escolar no ensino fundamental. Então, com a pandemia, sem a internet, muitas crianças estão tendo dificuldade de acompanhar as aulas. Então, sem falar de como a alimentação escolar muitas vezes tirava essa criança da fome. Então, o ensino fundamental, hoje a gente tem um número grande de crianças que estão abandonando. No caso de meninas, a gente sabe que é para cuidar da casa, dos irmãos mais novos, cuidar muitas vezes dos avós, para que dê a oportunidade para os pais trabalharem. Quando a gente fala dos meninos, é para ir para a questão de serviços, muitas vezes ir cortar cabelo, fazer alguma outra atividade, ajudar alguém, né, que tenha algum tipo de comércio que também não está conseguindo pagar o funcionário, e essa criança, adolescente, acaba indo para lá. Quando a gente fala da universidade, ProUni, FIES, então esses acessos também estão sendo diminuídos cada vez mais, e com a pandemia isso também aconteceu. Então agora você observa, né, o nível de aprendizado de português e matemática no ensino fundamental nesse último ano foi infinitamente menor. E quando a gente fala de escola pública, é ainda pior, né? A gente tinha um dado de que as crianças de escolas públicas dedicavam apenas 1 hora, 2 horas por dia, enquanto as escolas particulares, na pandemia, conseguiam dedicar até 4 horas para estudo. E isso diferencia muito quando você vai ter acesso à universidade. Então, aqueles que estão hoje na universidade tendo muita dificuldade de continuarem, justamente pelas mesmas dificuldades de internet, de renda e de terem que ajudar em casa, se alimentarem, né, se sustentarem, a sua própria sobrevivência. Mas a gente também está falando daqui para frente de um mundo em que a gente vai ter de novo a dificuldade de acesso à universidade para os periféricos, para aqueles que estão em escolas públicas hoje, para aqueles que estão tendo uma escola, um ensino precarizado. Quando a gente fala de emprego, né, em si, a gente tem outro problema, porque o primeiro emprego era muito difícil justamente pela falta de experiência. E isso é ainda maior quando a gente tem um problema de que está disputando a vaga são pais de família que têm muita experiência, que trabalharam anos e anos, disputando aquele jovem que vai entrar no mercado de trabalho. E aí, né, falando um pouquinho da precarização, a gente tem a MP 1045, que vem justamente para acabar completamente com a possibilidade do jovem de ter um salário mínimo, né? Porque ela permite que você tenha meio salário mínimo ali, sem direito a férias, sem direito a FGTS. Foi derrubada no Senado na semana passada essa MP aí, essa proposta que havia sido alterada na Câmara, né? E chegou no Senado, o Senado derrubou. Graças a Deus, porque eu lembro, vereadora, que quando começou a tramitação, né, eu mesmo falei com alguns jovens, né, e eles estavam apavorados, porque eles falaram, aí acabou toda a chance que a gente tem de entrar no mercado de trabalho. Então, agora o Ministério Público do Trabalho, né, Zezé, a gente chegou até a entrevistar aqui uma promotora, né, uma procuradora, e ela criticou muito essa MP, porque era assim, ela falou assim, se passar no Congresso, o MP vai entrar na justiça e tentar barrar na justiça, porque realmente era assim, um absurdo, né?
Mas agora sim, vereadora, e quando a senhora fala você fala dessa questão dos jovens, né, e do acesso à universidade, eu acho que houve um retrocesso muito grande mesmo, porque a gente vê pobre estudando com o ProUni. Assim, eu vi muita gente que não teria condições de entrar na universidade, tendo condições de estudar, porque tinha o ProUni. Como que os políticos, qual que é a ação que vocês têm para poder reduzir reduzir esse efeito nocivo que nós estamos tendo aí para o futuro? Como resgatar, né, essas políticas sociais para não deixar o jovem tão fora, né, daquilo que ele pode ter um acesso à educação, que é a única, para mim, a educação é a única forma de você poder ter um país melhor. Mas você respondeu a pergunta, assim, é melhorar a educação básica. Mas o problema que a gente tem hoje é justamente, hoje, um limitador é o acesso à internet. Então, assim, sem o acesso à internet, muitos dos jovens não estão conseguindo se manter, né, no ensino médio, no ensino fundamental de qualidade. Então, quando você vai disputar uma vaga através do Enem, que foi o Enem que teve o menor número de inscrições nos últimos anos, inclusive, fica muito difícil. Porque o nível de ensino da escola pública e da escola particular, antes já era um penhasco, hoje virou um abismo. Então, para a gente conseguir vencer esse retrocesso que a gente está tendo hoje, a gente vai demorar muito tempo. E a única maneira de fazer isso é com políticas públicas de garantia do jovem na escola, no ensino básico, no ensino fundamental, a gente continuar ampliando, né, o ProUni, o FIES, e dar garantias. O auxílio emergencial, né, ele era garantia de que essas pessoas não iriam passar fome. E a gente consiga entender que o auxílio emergencial, num contexto de que a gente está já num pós-pandemia, mas a gente ainda está em pandemia, né, e esse pós-pandemia vai durar quanto tempo? Ninguém sabe. Porque cada dia surgem novas variantes, a gente fica mais em casa, mais restrito, a gente ainda tem dificuldade de comprar a cesta básica, arroz, feijão, o gás de cozinha, tá tudo subindo e o salário mínimo não está acompanhando. Então a gente precisa entender que isso dificulta muito, muito para as famílias mais vulneráveis a garantia de que os estudantes vão ter as mesmas qualidades de ensino, e não só ensino de você ir lá e ter uma boa aula, mas também em casa, de você estudar, de você aprimorar, de você treinar. Então, a única maneira que a gente tem hoje é construindo políticas públicas de garantias de acesso à universidade e ao ensino básico. Não tem outra alternativa. Ok, vereadora, quero agradecer muito a participação da senhora aqui no Bastidores do Poder. Espero que possamos aí nos encontrar mais para frente. Tenha um bom feriado, seja um feriado de paz. Um abraço, vereadora, obrigada. Obrigada. Eu agradeço aqui o convite. Sempre que vocês quiserem, puderem me chamar, eu fico muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a todos os ouvintes também que acompanharam a gente. Dizer que muitas vezes a Rose consegue dar uns furos que só ela consegue, então a gente dentro da Câmara fica descobrindo algumas coisas também polêmicas através da Rose. Então o trabalho de vocês é fundamental também para atualizar a gente e também para a gente ter uma mídia campineira que fale da nossa política pública, que fala da Câmara, que fala do Poder Executivo, Legislativo, que é uma das dificuldades que a gente tem quando a gente vai também discutir a política, né? Ela é tão pouco falada no município de Campinas que a população não se interessa por isso. Então vocês fazem um trabalho fundamental para a população conseguir ter acesso à política. Então, quero agradecer mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Bom feriado para todo mundo que nos acompanha. Um abraço, vereador. Um abraço. Bom, e a gente, Leandro, vamos para um intervalo e a gente volta já já. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Derby Campinas.
Mineiro 201 no estádio Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Guarani. Dia 17 de setembro às 21h30 pelo Campeonato Brasileiro. A história das disputas, gols, os números dos confrontos, entrevistas com personalidades e tudo sobre o grande clássico. Derby é aqui na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais variedade, muito mais economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Sua saúde é prioridade na Drugstore Popular. Acesse drugstorepopular.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria a R$ 49. Só vende barato quem fabrica. Em 2021, a rede Drugstore Popular completa o seu 10º aniversário. Vamos às ofertas. Toalha umedecida Huggies, R$ 9,99. Fralda Pompom, R$ 19,99 o pacote. Listerine Cool Mint, R$ 9,99. Peça pelo WhatsApp 19-98932-0486 ou pelo Disque Entregas 19-3722-7866. Ofertas válidas até 30 de setembro. Sua saúde é a prioridade na Drugstore Popular. Acessórios 3 Vias. Linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro. Entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Azeite cocineiro extra virgem 500 ml, 15,98. Açaí búfalo 1,3 kg, 13,98. Desinfetante P BAC 500 ml, 1,98 cada. Ofertas válidas até nesta segunda-feira, 6 de setembro. Confira muito mais. Lojas abertas até às 22 horas. Pague com cartões alimentação. Acesse iga.com.br. Trânsito. Chegar a Campinas pela Santos Dumont com boas condições, o motorista não perde tempo no trevo Sérgio Mota, encontra boas condições pela Prestes Maia, também são boas as condições na João Jorge. Começou a 34ª Bienal de São Paulo, a maior exposição de arte do Hemisfério Sul. Vá à Bienal até 5 de dezembro, de graça, no Parque Ibirapuera. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a American Airlines anunciou que não vai fornecer licença especial a partir do próximo mês para funcionários não vacinados que precisassem ficar em quarentena devido ao Covid-19. Os trabalhadores não vacinados terão que usar o seu tempo de doença ou licença médica se faltarem ao trabalho devido à doença. A mudança ocorre depois que a United Airlines, no mês passado, se tornou a primeira companhia aérea americana a exigir vacinas para todos os seus funcionários. A Alaska Airlines anunciou também que suspendeu o pagamento especial para ausências de funcionários não vacinados devido à infecção por Covid. A companhia aérea determinou a vacinação para todas as novas contratações e vai pagar $200 aos funcionários que fornecerem comprovante de vacinação. E o principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Dr. Anthony Fauci, disse que as autoridades provavelmente vão obter em breve aprovação regulatória para administrar as vacinas de reforço da vacina Covid-19 feitas pela Pfizer, embora o reforço, no caso da vacina Moderna, pudesse demorar um pouquinho mais. Questionado no programa Face the Nation da CBS sobre a meta do presidente Joe Biden de fornecer a dose de reforço a partir do dia 20 de setembro, continua sendo o plano. Embora a Pfizer tenha submetido os dados necessários sobre as doses de reforço, a FDA
a Moderna ainda não concluiu o processo. O Dr. Anthony Fauci disse que espera dar as 2 vacinas quando as doses de reforço forem lançadas, mas se a Moderna não concluir o processo antes do dia 20 de setembro, os reforços da Moderna serão administrados mais tarde. Os cientistas ainda estão debatendo quanto os reforços da imunidade adicional fornece e se todos os americanos deveriam, no caso, receber outra injeção, ao invés de apenas aqueles com alto risco de doenças graves. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. Se liguem aí. E Rose, Virgem Maria. Eu tenho ouvintes. Foi aquilo ontem no Jogo do Brasil. Ai, Zezé, eu li ontem à noite, né? Porque a gente tem que ler antes, né? Porque só de manhã não dá para ler. Aí eu falei, gente, a Zezé vai botar esse negócio amanhã na pauta. Tinha certeza que você ia pôr. Lógico, uai. Zezé, eu fiquei assim. Bom, primeiro eu acho assim, tecnicamente, tá correto. Não tá? Tá, tá correto. Se o sujeito quis enganar, não podia entrar, tinha que ficar de quarentena. Tinham 3 jogadores que tinham que ficar de quarentena. Que nós, pelas nossas regras, quem esteve no Reino Unido, África e qual é outro país? Índia, tem que cumprir uma quarentena de 14 dias. Ué, gente, eles não podiam treinar, eles não podiam jogar, não podiam fazer nada. E a Argentina, eles vieram aqui, fizeram atestados falsos, enganaram, não cumpriram. É muito desrespeito, Zezé. Puxa vida. Então, a Anvisa foi muito desrespeitosa. Então, a Anvisa está corretíssima na atitude que ela teve. Aí a grande questão era, poderia ter desmarcado antes? Não precisaria ter feito tudo aquilo na hora, começar o jogo, aí parar o jogo com 10 minutos. Eu li a entrevista do presidente da Anvisa, ele disse assim, olha, nós passamos para a Polícia Federal, aí você tem os trâmites lá, eu não sei como que foi, mas já estava lá para poder cumprir, aí vai se investigar. Então, Zezé, eu acho que o Brasil, a Anvisa agiu corretamente. Aí uma outra discussão que eu vi nas redes sociais é assim, mas o Bolsonaro não usa máscara, vai para um monte de lugar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. Exatamente. Para mim é o seguinte, a Anvisa seria omissa se ela não fizesse o que ela fez. Bom, então ela agiu corretamente. O povo da Argentina gritou, os comentaristas que estavam comentando o jogo disseram que foi medo do Brasil, porque o Brasil ia perder mesmo, que foi um desrespeito. Gente, desrespeito é você descumprir as regras de um país, as regras sanitárias de um país. Ponto. Da mesma forma, o brasileiro não podia chegar na Argentina, os jogadores, e descumprirem as regras de lá. Se descumprissem, tinha que fazer o que o Brasil fez. Eu não sei o que você pensa, Zé. Para mim, a Anvisa... Achei o fim da picada. Achei o fim da picada. E, aliás, a Anvisa não mandou encerrar o jogo. Falou, tira esses aí, que esses daí não vão jogar. Eles não podem jogar. Foram aqueles encrenqueiros. Como argentino é encrenqueiro, né? Que sem os 3 eles não queriam jogar. Agora, para mim, o grande problema, por que encerrou o jogo, o juiz? Era abandono de campo, o Brasil venceu. Isso eu já não sabia, porque eu não entendo nada de futebol. Eu entendo pouca coisa também, Rose. Mas no meu entendimento, a Argentina abandonou o campo. E uma vez tendo abandonado, a vitória é de quem ficou em campo. Como não vai retirar o jogador? Como não vai retirar o jogador? Mas está falando com quem? O que eles estão para poder chegar aqui e descumprir uma determinação da nossa agência de regulação? Sabe? Se a gente permitisse, olha, eu vou te dizer um negócio, a gente ia ser aí sim um país de banana nanica mesmo. Pois é. Porque... Olha, povo, pode falar.
Gente, tô com tanta raiva desses argentinos, se você soubesse, muita raiva deles. Imagino. Olha, Zezé, o Edson Elias, aqui na nossa participação, ele diz o seguinte: a Anvisa até que foi boazinha. O Brasil tem tolerância pelo ilícito. Em outro país, estes 4 jogadores sairiam do campo para a cadeia. Eu acho que foi boazinha mesmo. Tinha que ir para a cadeia. Nossa, eles vivem encrencando. Cara, são umas figuras assim que... Eu acho que eu entendo um pouco do porquê que eles são tão arrogantes assim, depois que eu ouvi o presidente deles, aquele negócio que a gente veio da selva, os mexicanos vieram, não sei de onde, dos índios, e eles vieram nos barcos, sabe? Eu acho que eles têm essa impressão mesmo. Então, o que é deles vale mais do que o que é dos outros. Não é possível. Eles foram muito desrespeitosos, Rose, muito desrespeitosos. Olha, Edson, eu também, assim, a gente não deve agir com o fígado, você sabe, né? Quando a gente age com o fígado, isso daí só dá rolo, Então, provavelmente, isso que fez foi mais tranquilo. Mas eu teria mandado pro Chilindró também. Olha, o Zezé, o Lucas, né, o nosso aqui, trabalha conosco aí, nosso produtor, ele está dizendo, o Lucas Pessoa, que tem muitas participações no Facebook, mas hoje está fora de controle, o povo está xingando demais. Aí eu falei para o Lucas que é por conta do evento de amanhã, né, muito provavelmente. Bom, o Edson Elias também disse, Zezé, que o Capitólio foi invadido, mas como a gente pode ver, o FBI está à caça até hoje daqueles que ainda não foi preso. Lá, as pessoas são presas mesmo. E quanto aos comerciantes abrirem o comércio amanhã, ele diz que o clima não é favorável, pois tem um presidente em Brasília que, desde que tomou posse até hoje, só soube inflar a população. E a oposição não pensa no povo, só pensa no poder. O Edson tá certo, né, Zezé? Eu acho que tem uma oposição aí que vai adorar ver quebra-quebra. Sempre adorou sem ter motivo. Quebra-quebra é com um bando de gente que eu conheço mesmo. E ainda tendo motivo, nossa, tudo que queria era ver o pau quebrar. Agora, eu só espero que as pessoas não caiam no jogo, né? Porque caiu no jogo, isso vai ser ruim para todos nós, Rose, para todos nós. Ai, credo. Olha, Zezé, o Celso Santos, ele está dizendo assim, está dando bom dia pra gente, né? Ele diz que ele é cristão e ele está assustado e triste por ver tanto cristãos se deixando enganar por homens mentirosos que não buscam a união do povo, que só querem destilar ódio e dividir a nação. Parece que muitos cristãos perderam a noção da realidade. Jogaram no lixo, né, os valores que são cristãos, desprezando o ensinamento de Cristo. Olha, Celso, você sabe que ontem, Zezé, eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né? De como que... E aí a igreja, e principalmente a igreja evangélica, porque eu não tenho visto isso muito na igreja católica, não. A igreja evangélica... A CNBB soltou uma nota de repúdio, não sei o quê, mas eu acho que mesmo a CNBB, quando ela sai com um viezinho que só provoca. Eu tenho essa sensação. Eu não vi essa nota da CNBB, Zezé, mas o que eu tenho visto são as igrejas evangélicas, a maioria, não todas, mas a maioria, vamos por aí, 80% das igrejas evangélicas abraçando o Bolsonaro e apoiando mesmo esse evento. Inclusive, para o evento de amanhã, os pastores das grandes igrejas, Renascer, o Silas Malafaia, a Assembleia de Deus e outras igrejas aí que estão na mídia e que tem muitos fiéis, convocando os cristãos, né, os fiéis para o evento de amanhã. Então a igreja realmente apoiou o Bolsonaro. Eu também acho que essa questão da igreja ser um porta-voz do ódio, Zezé, e não é só porque é o Bolsonaro, qualquer pessoa que estivesse alimentando o ódio, para mim, é o contrário daquilo que eu vejo na Bíblia, daquele amor que é pregado por Jesus. Então, realmente, eu concordo com você, viu, Celso? A Sandra, Zezé, ela diz assim, a Sandra que falou sobre a história da esquerda, que amanhã vai se mostrar, né? Então ela traz um outro comentário dizendo que tristeza
ver o dia mais importante da pátria ser enxovalhado dessa maneira e justamente por quem deveria dar o exemplo de civismo. Quantos desfiles ela participou empunhando com orgulho a bandeira brasileira, e hoje as crianças assistem esta pretensão de guerra civil. Até quando isso? Que Jesus salve o Brasil. Eu acho que é complicado, né, Zezé? Eu acho que os ânimos estão cada vez mais acirrados mesmo no Brasil, e a gente está passando por isso. Nós vamos ver amanhã. Amanhã vocês vão poder acompanhar aqui ao vivo, né, a cobertura desses atos. Aqui nós vamos abrir, cobrindo Campinas, o Thiago Prudente vai estar lá no centro de Campinas e a gente vai contar para vocês o que está acontecendo. Depois nós vamos para Brasília. E é isso, né, Zezé? Vamos esperar para ver o que vai acontecer amanhã. A gente vai estar bastante ligado em tudo isso. Ô, Rose, aqui tem o Marco Bedin, que ele dá parabéns para a Paola, nossa representante, grande trabalho pela minoria e contra o racismo. O Eric Buzan, Paola me representa. Orfez 517 diz que a Paola é uma cara nova para Campinas. O Nicolas Douglas, um moleque novinho, cara, olha só. Com Lula, vocês da mídia acham que vão ter imprensa livre? E por que vocês não protestam contra a regulamentação que o Lula vai fazer na imprensa, como foi feito na Venezuela? Adeus, liberdade. A gente tem reclamado aqui. Você deve ser um esporádico, né? Passa aqui de vez em quando. Porque se você fosse um cara que nos acompanha, você veria que todas as vezes que o Lula fala sobre essa história de regulamentar a mídia, a gente não deixa barato. A gente fala e fala muito, que é uma coisa com a qual a gente não concorda de jeito nenhum. O Lula que vai regulamentar o tamanho do nariz dele, só isso. Bom, o Bedin também diz, valeu, Zezé, fazia tempo que a gente não via uma entrevista tão boa. Ok. O Marcos João Carvalho, ele diz o seguinte: por que vocês defendem a esquerda? Acho que a Bandeirantes é uma rádio imparcial. Acho que o Lula foi condenado por roubo e só se livrou por erro técnico. Por que você fala, Marcos, que a gente defende a esquerda, se a gente não defende nem esquerda nem direita? Se a gente critica a esquerda e critica a direita? Eu não consigo entender. Se a gente não elogia o Bolsonaro é porque a gente é de esquerda. Você tem que mudar essa forma de ver as coisas, porque não é assim. Se eu sou uma pessoa que gosta de azul, não quer dizer que eu não gosto do amarelo, cara. Ou se eu não gosto do verde, não quer dizer que eu não gosto também do preto. Sabe? É isso. Tem mais participação aí, Rose? Não, aqui acabou, Zezé. Olha, a Valquíria aqui no Facebook nos defendendo, porque parece que tem um tal de Adevair Gonçalves que foi pro pau, não consigo ver as coisas aqui, mas é coisa de bobo. Tem o Aguinaldo Silva falando que não existe pastora, viu, Rose? Uhum. Tá certo. E continua assim. Eu não vou nem entrar nessa discussão, porque aqui é um programa de jornalismo. Bateção de boca. Marcelo Alves, ele diz que uma coisa é certa: todos estão insatisfeitos com as regalias recebidas pelos congressistas. Sim, estão. Compra de voto no parlamento aos interesses do que tem poder e dinheiro. Existem inúmeros problemas a serem resolvidos em nosso país. Essa polarização entre direita e esquerda só nos faz mais atrasados. Deveríamos todos sair às ruas com uma única bandeira, manter a democracia e exigir dos governantes e congressistas uma nova postura. Só no voto não está resolvendo. Mas a democracia é só o voto. Não tem outra forma de você exercitar a democracia se não for pelo voto. Então, assim, o que eu acho importante é a gente não perder de vista
o que nós queremos enquanto país. E eu acho que é isso, sim. E as ruas? Mas e as ruas contra pessoas, contra partidos, contra políticos, e não contra o legislativo como um todo, ou contra o judiciário como um todo? Porque a democracia, ela tem 3 pilares. Sem um desses, ela não é mais uma democracia. Para ser uma democracia, exige legislativo, executivo e judiciário. Então, isso daqui faz um sistema de pesos e contrapesos que permite governar, né, a um executivo governar um país escolhido pela maioria dos votos. Né? Então, o poder emana do povo e para o povo. É isso. É isso que nós temos um dia que conseguir. Ô Zé, o nosso ouvinte aqui, eu acho que é Pete, ele mandou aqui um link de uma matéria dizendo: religiosos evangélicos desconvocam igrejas batistas. Eu vi isso. Eu vi isso também, viu, o Pete? Eu tinha lido ontem, li a matéria ontem, só que esses aí estão dentro daqueles 20% que eu falei para você. E quando eu comecei a minha fala dizendo que a maioria da igreja evangélica apoia, né, o Bolsonaro, eu estou dentro daqueles 80%. Esses religiosos que desconvocaram é um grupo ligado à Igreja Batista e que estão desconvocando. Mas, olha, eu sinceramente acho, viu, o Pete, que é a minoria. E eu estou falando isso porque eu faço parte desse público, dos evangélicos. Eu faço parte de uma igreja evangélica e eu convivo, se você perguntar na minha igreja, na minha denominação, 80% é Bolsonaro. E eu estou falando isso com conhecimento de causa. E só 20% que não é. E aqueles que não são, estão se sentindo, Zezé, extremamente sofrendo bullying. Eu já estou acostumada a sofrer bullying no rádio, como jornalista, né? Então a gente não tem problema, né? Mas é terrível, viu, gente? Sofre, né? Sofre, muita gente sofre bullying. Então aquele que não é bolsonarista, dentro da igreja, chega até a ser perseguido. É um negócio doente. E eu estou dando risada, mas é para chorar. Eu já escutei, e tem até, às vezes, um pastor do Rio de Janeiro, o Antônio Carlos, que ele é ligado àquela ONG Viva Rio. Até vou tentar achá-lo para entrevistar aqui no programa. Ele está criando um movimento dos desigrejados, que são pessoas que estão deixando a igreja porque não estão conseguindo mais conviver dentro da igreja por conta da partidarização da igreja. Você acredita nisso? Olha que coisa triste. Eu vou tentar falar com ele. Vai ser uma entrevista muito legal pra gente aqui. E o Claudemir, né? O Claudemir diz: bom dia, vocês podem ficar tranquilas, porque amanhã vai ser uma festa só. E que vai ser pedido um impeachment coletivo. Oxe, eu estava achando que o Claudemir era bolsonarista, pelo que eu estou entendendo, né? Não era o Claudemir que defendia o... Ah, sim, não, ele é bolsonarista, sim. Ele vai pedir o impeachment dos ministros, então tá certo. Claudemir, eu não tô achando... Eu não estava achando que eu estava errada, não. Então tá certo. Mas é isso, Claudemir. Olha, Claudemir, a gente respeita. Eu não acho problema de você fazer um movimento pedindo... O que eu não acho é isso que você está defendendo, é pedir o impeachment. Isso não. Eu acho que você poderia pedir aí, fazer um movimento apoiando o Bolsonaro, né, Zezé? Para ter eleições, Bolsonaro ser reeleito. Isso sim é legítimo. Agora, o que não é legítimo é o fechamento do Congresso, né? Do Supremo. Bom, gente, um beijo para todo mundo. Esporte está chegando. A gente se vê amanhã, 10 horas. A gente vai ficar um pouco aqui em Campinas e segue depois para Brasília, que é onde vai estar o grande ato também, depois de São Paulo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. 1170 kHz. Bandeirantes AM. Para nós da Sanasa, a vida está sempre em primeiro lugar. Por isso, em tempos de pandemia, estamos agilizando os atendimentos online. Antes de ir até uma das 10 agências de atendimento, acesse o site sanasa.com.br/agendamento e agende o seu horário. Lembre-se, o agendamento é obrigatório e necessário para evitar aglomerações. Agendamento digital Sanasa. Toda hora é hora para combater a Covid-19. Sanasa, a vida em primeiro lugar.
Sabe quem deve ser o primeiro a perceber os sintomas da dengue, zika ou chikungunya? Você. Se você está com febre, dor de cabeça ou atrás dos olhos, dor no corpo ou nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Não faça uso de medicação sem a orientação médica. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo, todos os dias. Saiba mais em gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde. Governo Federal. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. Todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a melhor transmissão de futebol e a equipe esportiva de maior audiência do interior. Narração com emoção, comentários com credibilidade, um show de reportagens. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Muita gente acha que dinheiro é um assunto muito complicado, mas não é. Complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Pelo corredor Dom Pedro, tem obras na rodovia Dom Pedro, quilômetro 127, nos 2 sentidos, o motorista perde tempo. São boas as condições. No anel viário Magalhães Teixeira também não apresenta dificuldades na Zeferino Vaz. Todo mundo sabe que feijão é inseparável do brasileiro, mas você sabia que o feijão Caldo Bom é o único com qualidade de verdade e satisfação garantida? Acesse Caldo Bom e confirme. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1100